brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que acompanham o canal do Grande Prêmio. Estamos chegando aqui para mais uma edição do nosso Paddock Sprint, a versão Pocket do nosso Paddock GP de todas as segundas-feiras, para trazer aquilo que há de mais quente no noticiário do automobilismo mundial. A gente vai falar bastante sobre Fórmula 1 hoje, um pouquinho sobre o GP da Hungria, que aconteceu no último fim de semana, terminou com vitória de Oscar Piastri, primeira vitória do australiano na Fórmula 1 e 1-2 da McLaren, depois de uma treta ali pelo rádio entre a McLaren, entre o engenheiro do Lando Norris e o Lando Norris, que não estava muito disposto a abrir passagem para o Piastri, mesmo que o companheiro tenha liderado boa parte da corrida. Mas não vamos falar sobre McLaren hoje. O ponto do nosso assunto vai ser Max Verstappen, o retorno de uma versão Max Verstappen que a gente viu pela última vez de forma mais frequente, é claro, em 2021, mas que tem pipocado de novo em 2024 com o surgimento de Mercedes e principalmente da McLaren como desafiantes à Red Bull em algumas corridas dessa temporada. Mercedes em algumas corridas, a McLaren em praticamente todas, desde o GP de Miami, se colocou ali como talvez a principal força da Fórmula 1 nesse momento. Vamos falar também sobre Audi, porque a gente teve uma grande notícia nessa terça-feira. A Audi confirmou a chegada do Mattia Binotto para comandar as operações da equipe, que vai entrar na Fórmula 1 a partir de 2026, mas não é só isso não. A Audi tem muita coisa acontecendo nos bastidores antes mesmo de começar o trajeto na Fórmula 1, e é algo que a gente vai tratar aqui também em relação à escolha de pilotos para o ano que vem, quando ainda será Sauber e principalmente para 2026. Eu sou João Pedro Nascimento, estou aqui para apresentar mais uma edição. Ao meu lado, Gabriel Carvalho, de volta ao nosso Paddock Sprint. Gabo, indo direto ao ponto, o GP da Hungria trouxe uma versão Max Verstappen que a gente se desacostumou a ver em 2022 e 2023, quando a Red Bull dominou completamente, principalmente no ano passado, a Fórmula 1. Reclamou da estratégia da equipe, reclamou do carro muito, reclamou de outros pilotos na pista, reclamou do Hamilton, bateu no Hamilton, enfim, reclamou de tudo que pôde, e a gente está acostumado a ver uma certa... Eu não gosto da palavra hostilidade nesse caso, mas as trocas de mensagem normalmente entre o Verstappen e o Gianpiero Lambiase, né, seu engenheiro, normalmente são um pouco fora da caixa em relação aos outros pilotos. A gente
já falou sobre isso, o próprio Lambiase já deu entrevistas falando sobre isso, sobre a intimidade que os dois têm. Só que a coisa passou um pouco do ponto na Hungria, né? E mais uma vez, como foi na Áustria, que eu não achei que o Verstappen tenha feito nenhum absurdo na Áustria. Ele errou, mas não acho que foi nenhum absurdo. Mas como foi na Áustria, foi na Inglaterra também, o Verstappen, sob pressão, muda muito de comportamento e parece que não consegue lidar muito bem com isso dentro do cockpit. Fora do cockpit também a coisa não é muito melhor, já que ele já saiu mandando os críticos irem para aquele lugar, enfim, saiu xingando todo mundo. Então, para a gente começar esse programa, eu queria saber o que você acha dessa versão Mad Max que está de volta aí depois desse GP da Hungria e sobre como isso pode se relacionar com a pressão que a Red Bull vem sofrendo em 2024, porque já parece não ser a principal força. Boa tarde. Boa tarde, JP. Boa tarde, Pedro Prado, que está na produção, todos os nossos sprinters. Eu acho que mais do que o Verstappen não saber agir sob pressão, eu acho que ele tem uma dificuldade muito grande de reagir em momentos em que a Red Bull tem errado, né? E a gente precisa apontar que não é só uma questão de carro, de ritmo, mas a Red Bull tem cometido vários erros nas últimas corridas que eu não sei se tem custado vitórias, mas acho que tem custado lugares um pouco mais à frente, né? E eu acho que isso tem incomodado muito o Verstappen também. Até porque sobre não ter o melhor carro, a gente já pode concluir que a Red Bull não tem o melhor carro da Fórmula 1 há algumas corridas já. Mas isso não impediu o Verstappen de conseguir roubar importantes vitórias quando foi necessário. Então, em Imola ele venceu no Canadá, na Espanha. Então, em várias outras ocasiões a gente viu o Verstappen, seja pelo diferencial dele, seja pelo diferencial do time estratégico da Red Bull, equilibrar essa questão de não ter o melhor carro, seja contra a McLaren, Mercedes, Ferrari, para sair com vitórias. E isso aconteceu algumas vezes na temporada. Então, em alguns momentos, eu acho que o Verstappen esteve sob pressão, porque a gente tem que entender que também que o Verstappen ele é o cara que ele tem o alvo no peito, ele é o cara que tem o número 1 estampado no carro dele, ele é o cara que acabou de fazer uma das temporadas mais perfeitas da história da Fórmula 1. Então, os holofotes vão estar para ele o tempo inteiro. Então, não acho que necessariamente sob pressão. Eu acho que sob pressão o Verstappen tem agido muito bem. O problema para mim é a forma como o Verstappen tem reagido a situações onde a Red Bull se mostra falha, onde a Red Bull mostra que nem sempre eles vão fazer um pit stop de 1,9 segundos, nem sempre eles vão chamar a melhor estratégia, e como foi o caso da última corrida na Hungria, a gente viu a Red Bull fazendo pit stops de 3 segundos, né, coisa que não é muito comum fazer. Teve, é claro, toda a questão do pit stop também na Áustria, que foi justamente o que criou uma disputa que não existia com o Norris para aquela reta final de corrida, e também as chamadas estratégicas. E não é de hoje que o Verstappen faz isso. Até em outros momentos, se a gente pensar, por exemplo, aquele GP de São Paulo 2022, que o George Russell vence, a gente viu o Verstappen ali muito incomodado com as opções estratégicas da Red Bull. Em Singapura, no ano passado, quando o Verstappen ele cai no Q2 e depois não consegue fazer uma grande prova de recuperação, a gente também viu o Verstappen muito irritado com a equipe no rádio pelas decisões que foram tomadas, e a gente tem visto isso nessas corridas mais recentes. Agora que o Verstappen está vivendo um jejum até incomum, né? O Verstappen está 3 corridas seguidas sem vencer, algo que não acontecia justamente desde 2021, quando a gente teve ali aquela sequência final, né? Aquela sequência que põe o Hamilton no campeonato de novo, quando ele vence no Brasil, no Catar e na Arábia Saudita. Mas enfim, então eu acho que o Verstappen, na real, ele, mais do que não lidar bem com a pressão, ele não sabe lidar bem em contornar os erros. Tanto que teve até um momento do rádio, né, que eu não lembro se o Verstappen ele tinha passado alguém, mas que o Lambiase ele fala, né, uma bela introdução e tal, e ele fala, tipo, não precisa mandar esse papo para mim, vocês já estragaram minha corrida, agora eu vou tentar fazer o que dá para recuperar. E, enfim, é um tom, assim, meio estranho, né, porque, assim, claro, eu acho que qualquer piloto tem direito a se indignar com más escolhas das equipes, né, a gente não está entrando nesse certame aqui, a gente não está entrando, né, nesse ponto da questão, mas a gente tem que lembrar que o time estratégico da Red Bull já deu muitas coisas ao Verstappen também. Então, esse tom às vezes parece meio inapropriado para um casamento que por muito tempo foi muito feliz, né? E vai seguir feliz, porque o Verstappen vai ganhar o título esse ano também, mas a questão é que, além do Verstappen ser um piloto excelente, a Red Bull também é uma equipe excelente. É uma equipe que entregou grandes carros para o Verstappen quando foi necessário, que entregou grandes pitstops quando foram necessárias, estratégias também quando foram necessárias, a equipe entregou. Então, tudo isso que o Verstappen, esse tom que o Verstappen tem utilizado na forma com que ele tem criticado, né, nessas discussões com o Lambiase e tudo mais,
tem sido realmente um pouco fora do tom, ao ponto que a própria Red Bull interviu, né, de falar, né, foi criança. O Christian Horner disse que não, mas enfim, obviamente foi porque, enfim, por todas as reclamações que ele estava tendo, citar que foi uma criancice do Verstappen. Então, para mim, o que está rolando é o Verstappen mais incapaz de aceitar que a Red Bull também vai errar em alguns momentos, né, e que, enfim, as situações onde ele precisa contornar esse erro, ele fica bastante incomodado. Bom, uma coisa que eu queria destacar aqui é que, obviamente, ninguém é 3 vezes campeão mundial da Fórmula 1 sem lidar com pressão. Então, a pressão a qual eu me refiro e a qual, né, o título do programa se refere também é um tipo de pressão diferente e que a Red Bull não está acostumada a lidar nos últimos 2 anos. Para pegar como gancho, inclusive, para mostrar para o pessoal que isso não é uma invenção de parte a parte, o Helmut Marko, consultor da Red Bull, deu uma entrevista recente, já depois do GP da Hungria, foi ontem essa entrevista, a emissora austríaca ORF. E nessa entrevista, ele admite, enquanto o Gabo está vivendo ali um duelo, né, ele admite que a Red Bull se desacostumou a enfrentar concorrentes muito fortes. E isso são palavras do Helmut Marko. Então, Gabo, uma coisa que a gente sempre tem comentado é que a McLaren é uma equipe que talvez tenha desaprendido a vencer, porque ela viveu momentos em 2024 em que ela poderia ter vencido, cometeu, se embananou em um monte de erros. E aí, gostei muito do comentário, inclusive, do Gabriel Curtil no Paddock GP de ontem, em que ele diz que a McLaren resolveu vencer para provar que não sabe vencer, porque até no momento de vencer ela se enrolou toda e se criou uma situação constrangedora lá para o Lando Norris. Não acho que o Oscar Piastri não ter comemorado efusivamente tenha a ver com isso. Acho que isso tem muito mais a ver com o comportamento do Piastri. Acho que o Piastri é assim. Ele também foi assim quando venceu a sprint do Qatar. Ele é um piloto que não é, né, muito emotivo, como ele mesmo disse. Mas a gente tem batido muito nessa tecla de que a McLaren ela tem tido muitos problemas para voltar a ser uma equipe vencedora, se portar como alguém que nesse momento tem o melhor carro do grid. Você acha que a Red Bull, essa sequência de errinhos estratégicos, essas talvez demoras no pit stop, algumas coisinhas que foram espocando aqui e ali, o Verstappen também participa disso. O Verstappen passou fora da pista lá na Inglaterra, a gente teve esse problema na Áustria, agora na Hungria perdeu completamente as estribeiras. Você acha que o fato de ter passado praticamente 2 anos inteiros, ou 1 ano e meio, porque na primeira metade de 2022 a Ferrari ainda ameaçava, mas 1 ano e meio sem competitividade na Fórmula 1, fez com que a equipe se desacostumasse a ter uma rival forte ali na disputa pelas vitórias e acabe gerando essa quantidade um pouco maior de erros? Tá mudo. Eu tinha mutado aqui por causa da minha batalha aqui com a minha câmera, mas é normal que a Red Bull sinta isso, porque não é a primeira equipe que passa por essa situação. A Red Bull, inclusive, em 2023, ela passa por um ano muito impecável, porque ela acerta em absolutamente tudo, e a gente sentia muito que, enfim, as equipes elas precisavam fazer muito para tentar bater a Red Bull, não conseguiu, e que algumas equipes, né, a gente pode até citar a McLaren no ano passado, simplesmente abria mão de competir porque sabia que ia ser perder tempo com uma derrota certeira, né? Então, isso realmente aconteceu. A gente viu a Red Bull se colocando numa posição onde ela não era batida por ninguém e ninguém ameaçava bater a Red Bull. Mas a realidade também é que isso aconteceu com outras equipes. Então, por exemplo, a Mercedes em 2021 passou por essa mesma crítica. A mesma crítica que hoje é feita à Red Bull, dela ter perdido o tom de competição e tudo mais, foi feita para a Mercedes também, quando a Mercedes esteve num posto ali de estar sendo ameaçada. Então as chamadas da Mercedes também não eram muito boas, o time estratégico do Hamilton, que sempre foi muito elogiado, também era criticado. Então eu acho que isso que acontece, eu acho que a gente tem um paralelo até próximo e que dá para a gente fazer muito bem essa comparação. Eu nem pego outros períodos dominantes da Fórmula 1, porque eu acho que eles foram muito bruscos, né? Foram quedas bruscas. Então, quando a Red Bull ela cai, né, na época do Vettel, ela cai de forma muito brusca, ao ponto que ela não era sequer talvez o segundo time da Fórmula 1 naquele momento. Mesma coisa para a Ferrari também, quando tem a mudança de regulamento de 2005, a Ferrari cai assim bruscamente. Então ali foram momentos também mais complicados, em que você sente um pouco
essa diferença de você não estar competindo há um tempo, mas ao mesmo tempo todo mundo já está te batendo por independente disso, né? Nesse caso são de times que eles se mantêm competitivos, mas eles começam a encontrar mais dificuldade porque as coisas não são tão fáceis como antes, não é qualquer chamada de estratégia que ela vai soar perfeitamente como antes, e acho que o que a Red Bull está passando nesse momento é o que a Mercedes passou em 2021. A diferença é que eu acho que a Red Bull ela tem menos a perder nesse estágio, porque justamente era ela que estava competindo com a Mercedes. Então ela tinha a competência de chegar e bater de frente para a Mercedes e conseguir conquistar o título, assim como foi em 2021. Nesse caso, não. A gente vê que a Red Bull, mesmo se equivocando, mesmo não sendo necessariamente perfeita como ela estava sendo, ainda foi o suficiente para roubar várias vitórias e abrir uma vantagem que é muito confortável no campeonato. E honestamente, eu acho que é só, assim, precisa ser uma catástrofe muito absurda para o Verstappen realmente perder esse título. Enfim, são 3 corridas de distância, né? Então a discussão que a gente pensa quando a gente fala de título hoje não é se, meu Deus, o Norris vai disputar o título. Honestamente, hoje a discussão é se o Verstappen vai conquistar essa taça no Qatar, Las Vegas, ou alguma coisa assim. Então eu acho que o fato de outros times também não terem aproveitado bem essas brechas da Red Bull é o que dá uma margem de conforto maior para eles, para que eles possam errar e possam, enfim, tentar se adaptar a questões competitivas e onde, em determinados contextos, eles vão se reafirmar no topo de novo. E para a gente fechar o tópico Red Bull, fechar o tópico GP da Hungria, perguntar de bate-pronto, perguntar de forma, fazer uma introdução rápida. Queria saber a sua opinião sobre a batida. Verstappen e Hamilton teve muitas opiniões divergentes que a gente foi acompanhando, não só na imprensa, né, mas nas redes sociais também. A FIA, ela decidiu não punir nenhum dos dois, mas disse que o Hamilton poderia ter feito um pouco mais para evitar a colisão. Hamilton culpou o Verstappen culpou o Hamilton. Rendeu até uma cena que eu não esperava do Hamilton lá na coletiva, dizendo que sempre vai ter hostilidade por parte do Verstappen, e aí ele ainda vai e solta um drop the mic depois, assim. Então, queria saber a sua opinião sobre esse encontro entre os dois, que parece que são imãs, né, na pista, não tem jeito. Enfim, eu achei, na minha opinião, o Verstappen teve a maior culpa e eu acho que, honestamente, a direção de prova optou por não punir o Verstappen, acho que por entender também que ele já foi punido demais, no sentido de que o Hamilton ele não teve danos permanentes com o acidente, ele não teve nada que tirou a posição dele de pódio, enquanto o Verstappen foi punido, em tese, caindo para o 5º lugar. Então, acho que isso que pesou. Mas, na minha opinião, foi um incidente completamente... eu não sei nem definir, né? Eu achei que o Verstappen foi muito exagerado na abordagem dele. Eu não sei se ele se assustou pelo fato do... Assustou no sentido de não, nossa, carro, mas no sentido de que tem o Alexander Albon à frente dele, né? E o Hamilton tá dando uma volta no Alexander Albon. E aí uma preocupação de quem sabe ficar preso atrás dele e perder o contato com o Hamilton, que seria crucial para colocar ele no 4º lugar de vez. Eu não sei se foi isso que motivou ele, mas ele deu um mergulho completamente desproporcional ali, que obviamente ele sabia que acho que ele não ia passar, ou então ele esperava que o Hamilton ia abrir muito a porta para evitar o contato, só que o Hamilton não fez isso. E aí, eventualmente, o Verstappen acabou se dando mal com a batida e tudo mais, até com muita sorte, né? Normalmente, quando o carro de Fórmula 1 ele decola assim, ele tem danos assim, seja no assoalho, na suspensão, que acabam com a corrida, né? Então, o 5º lugar ainda foi muito por Verstappen. Então, eu achei que para mim ele foi o maior culpado e ele só não foi punido mesmo pela direção de prova, porque ele já foi punido o suficiente, terminando a corrida atrás do Leclerc, e também pelo fato do Hamilton não ter sofrido nada com o carro dele. Concordo bastante, fiquei bem surpreso com ele não ter tido nenhum dano e surpreso com o movimento, porque ele ia passar, ele ia passar de qualquer maneira, o carro era mais rápido, muito mais rápido de reta, era uma coisa absurda de se ver pelo onboard do Verstappen, o pneu estava em uma situação melhor. Foi um erro de julgamento muito surpreendente, assim, na minha opinião. Mas passando para o nosso segundo e último bloco do programa, a gente vai falar um pouco de Audi, porque nessa terça-feira a marca alemã, que vai se tornar uma equipe da Fórmula 1 em 2026, anunciou o retorno de Mattia Binotto, ex-chefe da Ferrari, à Fórmula 1, vai assumir as operações da marca no lugar de Andreas Seidel, que ocupava o posto de CEO, né, da Sauber, tem o passado passado na McLaren. E só para fazer uma contextualização rápida de toda essa situação, o Mattia Binotto vem assumir uma situação que passava por uma cisão interna fortíssima.
O Andreas Seidl e o Oliver Hoffmann, presidente do conselho de administração da empresa, viveu uma guerra fortíssima nos bastidores da marca alemã, um tentando tirar o outro do cargo, um tentando fazer com que o outro saísse dos trabalhos na equipe, e os dois usando o Mike Crack, atual chefe da Aston Martin, como trunfo. Então a situação era a seguinte: a ideia do Hoffmann era demitir o Andreas, se tornar o CEO do Grupo Sauber, e trazer o Mike Crack para ser o chefe da Audi na Fórmula 1. Ao mesmo tempo, o Seidl pressionava o conselho de administração da marca para demitir o próprio Oliver Hoffmann, subir ao posto de representante principal e aí nomear o Crack como chefe de equipe. A Audi, muito incomodada com toda essa situação, passou de pensar em demitir o Oliver Hoffmann porque estava incomodada com a forma do engenheiro trabalhar com o desenvolvimento dos carros de passeio da marca, mas, no final das contas, decidiu demitir os dois. Então, o Oliver Hoffmann sai, o Andreas Seidl sai também, e o Mattia Binotto assume como chefe de operações da marca na Fórmula 1. Gabo, nesse momento, a Audi tem Nico Hülkenberg confirmado. Vai assumir como piloto da Sauber no ano que vem, e aí vai participar do projeto Audi a partir do ano seguinte. Não tem um segundo piloto. O Sainz já sabe que recebeu uma proposta, mas torceu o nariz, está olhando para outros lados e parece muito próximo da Alpine, que vai confirmar motores Mercedes para o próximo regulamento de unidades de potência da Fórmula 1. Valtteri Bottas, que é piloto do Grupo Sauber no momento, conversa com a Williams para uma possível mudança para o time inglês a partir da próxima temporada. E aí a Audi ficou... O Ocon conversa com a Haas. Então, assim, a Audi não consegue atrair os pilotos com o projeto. Parece que todo mundo está vendo a bagunça que é a equipe antes de entrar na Fórmula 1 e vai acabar ficando limitada a nomes bem menos, como eu poderia dizer, destacados na categoria nesse momento. Daniel Ricciardo, Guan Yu Zhou, ou então algum novato. A Audi foi em direção a Liam Lawson. Se tornou, né, o plano A da equipe, ainda com o Andreas Seidl no comando, mas a Red Bull fez questão de vetar essa situação. A Red Bull que, na minha opinião, está muito próxima de confirmar o Lawson na RB a partir do ano que vem, ali talvez, provavelmente ao lado do Tsunoda. A gente está precisando entender como vai acontecer a situação toda com o Pérez. Mas essa bagunça interna que tem afastado os pilotos da Audi, porque eu acho impressionante que eles não consigam contratar ninguém e só o Hülkenberg que embarcou nesse projeto até agora. Então, todas essas notícias elas acabam vindo, né? Toda essa explosão, né, que vem, né, da saída do Seidl e tudo mais, elas foram surpreendentes para a gente, até porque a gente está aqui no Brasil, a gente acompanha o noticiário alemão, a gente acompanha os passos que cada um dá, mas a gente não tinha noção dessa guerra interna que a Audi vive, e eu imagino que as pessoas dentro do paddock saibam disso. Então, isso acaba realmente refletindo, e assim, eu não sei o quanto de participação isso tem também dentro da Sauber atual, mas a gente vê uma Sauber também como uma equipe incapaz, uma equipe que regrediu completamente o que ela tinha conquistado 2 anos atrás e parece no estágio hoje muito raso, entendeu? Então, para você construir também algo a partir daquilo, é bom que você tenha uma base. A Audi vai estar basicamente construindo de nada, vai estar construindo de hoje do que é a pior equipe da Fórmula 1, consegue ser pior até que a Williams, né? A Williams, mesmo com todas as suas defasagens tecnológicas e tudo mais, hoje parece ser uma equipe mais competente e que está numa posição melhor do que a Sauber está. Então essas coisas chegam no paddock. E já todo esse projeto assim de ser uma montadora, ele é muito nebuloso, porque diferente da gente enxergar, por exemplo, no que era, se a gente até comparar com situações de quando a Mercedes ela chega à Fórmula E, ou de quando as várias equipes chegaram agora ao Mundial de Endurance, era um cenário muito diferente, porque você criar algo do nada na Fórmula 1 é muito complicado, especialmente porque o último experimento que você tem de alguém que veio do nada na Fórmula 1, no caso assim, de montadora, foi a Honda, e a gente viu o quanto que a Honda ficou defasada no início de trabalho dela, e que ela só vai começar a acertar as coisas ali 4 anos depois de 2019, quando ela chega na Red Bull, e ali que ela já tem um projeto bem mais estabelecido. Mas, pô, apanhou muito nos tempos de McLaren, com o tempo de Toro Rosso também não tinha sido lá grandes coisas. Então isso tudo pesa. Então o Hülkenberg, ele foi um cara que ele topou o projeto Audi. O Hülkenberg, honestamente, é um cara que ele não tem nada a perder no estágio da carreira dele. O Hülkenberg ele já tem 35, 36 anos, é um cara que
não é necessariamente um piloto muito bom, mas não é necessariamente um cara que pertence à elite da Fórmula 1. Ele pode fazer grandes temporadas, mas não é um piloto de elite na Fórmula 1, mas é aquele cara que ele não tem nada a perder indo para a Audi. E a Audi ela precisa de um outro piloto mais pesado para encarregar, né, para estampar a marca e tudo mais, e por isso eles tinham essa mira no Sainz. Mas ao mesmo tempo é um projeto que ele não parece atrativo, porque você vai ter que sair de uma base muito ruim. As experiências mais recentes de montador, a experiência mais recente no caso de montadora que chegou na Fórmula 1 do nada, foi muito ruim. Você tem várias brigas internas, então tudo isso acaba prejudicando também o senso que as pessoas vão ter da Audi em si. Então parece que é uma porta realmente bem fechada do Sainz, e qualquer opção que eles vão ter a partir de agora vai ser uma opção que talvez não seja ao nível daquilo que eles queriam para a marca, ou até algo que eles saiam perdendo, né? Tipo, você trazer um Guan Yu Zhou, você manter, no caso, né, o Guan Yu Zhou, porque ele já está ali no negócio da Sauber, é você simplesmente manter um piloto por questões mais financeiras do que necessariamente alguém para ganhar, buscar desempenho, desenvolver esse carro e tudo mais. Então, é uma completa bagunça a ver como que o Mattia Binotto, que é um cara que já trabalhou com o Sainz, inclusive, aí na Ferrari, como o dedo dele pode mudar isso, mas, enfim, é 1 ano e meio aí para a Audi entrar na Fórmula 1, né? Por mais que seja um negócio que tenha anunciado há muito tempo, tá chegando de fato a hora, então eles estão precisando se movimentar. Se a equipe já se envolveu em tanto problema nos bastidores antes de entrar na categoria, imagino o que vai acontecer depois. Bom, eu vou pedir a todo o pessoal que está acompanhando o nosso Paddock Sprint para deixar o like aqui, deixar o seu comentário dizendo o que você achou do programa, dos assuntos que a gente trouxe aqui. Não se esqueça de deixar o joinha, porque ajuda muita gente a espalhar o nosso Paddock Sprint para todos que quiserem saber de todos os assuntos relacionados ao automobilismo mundial. Inscreva-se no canal também, como bem lembra aqui, o GC aqui embaixo. Esse fim de semana tem Fórmula 1, GP da Bélgica, última corrida antes da pausa para as férias de verão, e aqui no Grande Prêmio tem transmissão da Stock Car, né, e todas as suas agregadas, tem Fórmula 4 também. Na semana que vem o IMSA volta também aqui na tela do GP ao vivo. Vou agradecer ao Gabo pela participação de hoje, Pedro Prado que está aqui com a gente na produção, todos que acompanharam mais uma edição do Paddock Sprint. Na semana que vem a gente está de volta. Valeu! O brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção.